Honra a tu padre y a tu madre, así se prolongarán tus días y te irá bien en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que fuiste obediente a María y a José, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. O moço de caráter. Por Monsenhor Tiamer Totti. Editora Credimus Caritate, da Caritatem, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, já sabem, por favor, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo, centavos serão muito bem-vindos, seja via Pix, PayPal, Apoia-se ou Vaquinha. Há também a possibilidade de compra de livros pela lista de desejos da Amazon, como nos fez o Renato. Mais uma vez, obrigada, querido. E também é possível tornar-se membro aqui do canal. As assinaturas são mensais, podem ser canceladas a qualquer momento e começam a R$ 1,99 ao mês somente. Muito obrigada a todos pela presença. Por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, caso já não tenham feito, pois tudo isso também faz muita diferença em termos de engajamento e é gratuito. E bom, seguimos para a terceira parte deste livro, terceira e última parte deste livro. Os meios do exercício do caráter. Os meios de fazer a educação do próprio caráter. A todos uma boa escuta. Quero. Que força irresistível irradia esta expressão. Com ela, o impossível torna-se possível. Vendo os Alpes de todos os cobertos de neve e gelo, a gente quase exclama sem querer: impossível transpô-los. Ora, Aníbal e Napoleão disseram: quero, é preciso, hei de transpô-los. E atravessaram-nos com exércitos inteiros. Em 1866, antes da Batalha de Lissa, o almirante austríaco Tegethoff quis dar à sua frota este lema: cumpre que a Batalha de Lissa se torne uma vitória. Muss der Sieg van Lissa werden. Mas, apenas haviam começado a anunciar as duas primeiras palavras, travou-se o combate. A divisa ficou no cumpre, e a força desta palavra conduziu os austríacos ao triunfo. Cumpre! Quero! Que poderosas palavras! Há alguns anos estava eu em excursão com jovens alunos por uma linda região entre montanhas e árvores. Fazia um tempo tão belo, e os meus rapazes brincavam, corriam e pulavam tanto que nos esquecemos da hora do regresso. Quando me lembrei de olhar o relógio, eram 6:30 da tarde. A nossa cidade estava a 2 horas dali, e os meninos haviam prometido aos pais estar em casa às 8 horas. Que fazer? Ao silvo estridente do meu apito, a rapaziada reuniu-se em menos de 2 minutos. Meus meninos, disse-lhes eu, estamos atrasados. São 6:30. Vocês prometeram estar em casa pelas 8 horas e precisamos de 2 horas de marcha para alcançar a cidade. Querem, contudo, estar em casa à hora combinada? Queremos! Gritaram eles. Está bem, então apressemo-nos. Luiz Preló à frente, todos os outros alinhem-se. E à direita, marcha! A essa ordem, 28 pares de solas bateram alegremente o solo. Direita, esquerda. Não falem, não saiam da fila. Direita, esquerda, direito e esquerdo. O chão atroava.
Ao cabo de uma meia hora, o arrojo começou a enfraquecer. Os rapazes tinham corrido tanto o dia todo. É agora, pensei, o momento de fazer alguma coisa. E gritei, cantem, meus meninos! Começo eu. Vamos, vamos, o sol já se levantou. Tiago Monfort, que tinha melhor voz, achou imediatamente a nota e pôs-se a bater o compasso marchando. Os outros seguiram-lhe o exemplo. Após uma primeira canção, entoamos uma segunda, uma 10ª, uma 20ª. Ninguém se arrastava mais, ninguém saía da fila. E apenas o sino batia 8 horas, o bando alegre de escolares alcançava a cidade, coberto de pó e também de flores. Tínhamos feito uma caminhada de 2 horas em 1h30. E como isso? Com o auxílio de uma palavrinha mágica. Meus meninos haviam dito, quero. Desejo que para ti também, meu filho, essa palavra tenha o mesmo poder, que compreendas bem que manancial de energia ela encerra. Eu quero. Com quanta força a palavrazinha cintilas, aspires ainda as estrelas, acabas por atingi-las. Frei sabes querer? Sem dúvida, muitas vezes costumas dizer, se eu quisesse, poderia fazer isto ou aquilo. Se eu quisesse, poderia ser o primeiro aluno da classe. Se eu quisesse, poderia andar sempre pontual. Se eu quisesse, poderia sempre fazer minha oração de manhã e de noite. Quiriquisque possuit nisi tentando necite, diz o provérbio latino. Só sabes o que podes fazer quando tentas. Admitamos que é assim, como dizes. Tenta querer, ao menos uma vez. Eu poderia, se quisesse. A nossa vontade não é bastante firme. E essa é a origem de quase todos os nossos defeitos. Se eu fosse mais, bem depressa, seríamos perfeitos. Calígula, o tirano de Roma, exclamava um dia, quisera que todos os romanos reunidos só tivessem uma cabeça para fazê-la abater de um só golpe. Pois bem, tu também só tens uma cabeça para abater, e essa cabeça é a fraqueza da tua vontade. Eu ouço com frequência moços que me dizem, ora, eu bem poderia fazer isto ou aquilo, se quisesse. Se eu quisesse. Sempre esse se. Mas esses jovens que pretendem ter vontade nunca tentam dela servir-se. Entretanto, essa tentativa testemunharia que eles a têm verdadeiramente. Parecem as caricaturas de soldados que têm sempre o fuzil no rosto, semblante terrível, como a dizer, atiro já já, e com os quais ninguém se assusta, porque eles não atiram nunca. Eu poderia, se quisesse. Se não existisse. Nenhuma arte reclama tanta sagacidade como a formação da nossa alma, pois a nossa alma é mais nobre do que o mais puro mármore e o mais precioso metal. Já te falaram de certo algumas vezes do livre-arbítrio do homem. Receio que não o tenham feito bastante. Pois bem, sim, a vontade humana é livre, mas é fraca também, e a tua é como a dos outros, a não ser que desde cedo a exercites. Uma vontade firme não é um presente do céu que achamos no berço. É um tesouro raro que cada um de nós deve comprar a preço de lutas incessantes. Seria, pois, ridículo imaginar que a nossa pode tornar-se assim firme de um dia para o outro. Ridículo exclamar num momento de entusiasmo, a partir de hoje quero ter uma vontade de ferro. Essa vontade de ferro nunca atingiremos, a não ser por um trabalho aturado e assíduo. A força de vontade mede-se pelos esforços que cada qual desenvolve para alcançar esse tesouro, pelas violências que faz a si próprio, a fim de subtrair-se ao império dos sentidos. Consiste na disciplina, no domínio dos sentimentos elevados da alma sobre os desejos materiais do corpo. A tua vontade assemelha-se a um grão semeado na alma. Se o cuidares e o ajudares a desenvolver-se, virá a ser carvalho possante, que resistirá a todas as tempestades. Mas, se o descuidares, as formigas dos teus pequenos defeitos hão de roê-lo e fazê-lo apodrecer. A liberdade moral só pode ser a recompensa de miúdos esforços que não esmorecem,
de um trabalho lento e emenda contínua. A maioria dos homens recuam diante desse trabalho austero, que exige esforços cotidianos. A empreendê-lo, preferem eles ficar sob o jugo do pecado. Eu poderia, se quisesse. Tenta, pois, querê-lo. Se queres tornar-te homem sério, é por aí que has de começar. O quisera e o quero diferem um do outro como os cachorrinhos animados no colo de senhoras idosas diferem dos bons cães de guarda. Os primeiros não sabem nem ladrar, nem morder, nem ser úteis, de qualquer modo. Só sabem comer e gemer, e com isso são caros de sustentar. Os segundos não gemem, porém ladram com toda a força e, quando preciso, não hesitam em fincar os dentes no calcanhar do visitante inoportuno. Assim, o jovem que tem vontade não se queixa, porém late bem alto contra as tentações do pecado. Morde-as mesmo com todos os dentes, para impedi-las de fazerem mal, e só as larga quando alcança o seu objetivo. Como sucede isso? Exatamente como dissemos acima. Faço-te, por exemplo, esta pergunta: queres ser o primeiro da tua classe? Quero, respondes-me. Pois bem, diz então incontinente: avante, isto é, começo imediatamente a aprender a minha lição de amanhã, mas imediatamente, sem demora, sem esperar pela semana próxima. E depois, direito, esquerdo, direito, esquerdo, direito, esquerdo. Vamos ao assalto da lição. Tua mesa de trabalho é a bigorna em que forjas a tua boa ou má fortuna para o porvir. Queres ser fiel às tuas orações? Quero. Então começarás desde hoje, desde esta noite. Mas há tarefas que fazer. Não importa. Pode sempre tomar 5 minutos do teu dia. E pela manhã cumpre que me apresse para não chegar à escola atrasado. Nunca me farás acreditar que não podes levantar 10 minutos mais cedo. O moço de vontade. Um moço de vontade. Hoje se costuma dar sentido estranho a estas palavras. Elas servem para designar algum rapaz agressivo, cabeçudo, desobediente. Mas eu volto ao sentido original da expressão. Por moço de vontade, entendo que tem uma vontade de ferro. A teimosia e a obstinação não são obra de uma vontade de ferro, são apenas uma cãibra da vontade. Um jovem de vontade é aquele que sabe governar os músculos faciais, os olhos, os ouvidos e o estômago. Examinemos mais de perto que infelicidade é para alguém o ter uma vontade fraca. E que bênção, ao contrário, ter vontade de ferro. 1. Aquele que não tem vontade exercitada e dócil é incapaz de cumprir uma tarefa séria, qualquer que seja. Conheces certamente estudantes a quem não podemos acusar de preguiçoso e que, não obstante, não fazem progresso algum nos estudos. Batizei-os acima estudantes zangões. Trabalham muito esses infelizes, mais talvez que os outros, porém sem resultado algum. Não sabem o que é estudar atentamente e ocupam-se de tudo sem jamais se apegarem com resolução a uma coisa. Têm sempre diante de si um livro de estudo, porém trocam-no cada quarto de hora. Acham-o terrivelmente fastidioso. Estão sempre no trabalho, mas evitam sempre fazer o menor esforço. E, sem esforços, não há trabalho eficaz. Em suma, buscam dissimular jeitosamente a sua preguiça, dando-lhe a aparência de uma atividade febril. Venha, porém, o fim do ano, e como eles se queixam amargamente. Trabalhei tanto, dizem, e mesmo assim levei bomba no exame. E que será deles, uma vez saídos do colégio? Vítimas das impressões do momento, homens sem princípios, que esquecem facilmente os seus deveres, que arrastam a existência sem plano nem ideal. Infelizes! E qual foi o defeito que os levou tão longe? A fraqueza da vontade. 2. Passemos a outro tipo. O jovem cuja vontade não é disciplinada. Esse é absolutamente incapaz de observar alguma coisa profundamente. Entretanto, todo o que quer aumentar dos seus conhecimentos ou lograr êxito deve habituar-se a uma observação rápida e justa das coisas. É absolutamente necessário uma vontade perfeitamente disciplinada para chegar até lá. Para saber distinguir imparcialmente o que é mais importante e o que é menos,
para formar ideia exata da situação presente e para agir de acordo. Uma vontade disciplinada não está a nosso serviço só quando se trata de ver, de ouvir, de dizer ou fazer alguma coisa. Obedece-nos ainda e nos preserva de muitos pecados, quando nos cumpre não olhar, não escutar, não dizer e não fazer o que os nossos sentidos depravados quereriam e as leis da moral nos proíbem. 3. Vou mais longe. Aquele que não tem uma vontade disciplinada não pode nem refletir e nem desenvolver a sua inteligência. Para encontrar a verdade é preciso trabalhar tenazmente. Um jovem de natureza volúvel é impaciente, mesmo quando lê. Vira as páginas do livro de maneira agitada, apressa-se para chegar à última o mais cedo possível. Isso nada lhe aproveita. O jovem de vontade dócil, pelo contrário, lê devagar e atentamente. Para nas frases mais importantes. Não aceita ao acaso as ideias que elas encerram, porém, reflete seriamente para se certificar bem se o autor tem ou não razão. Toma notas dos trechos mais interessantes, etc. É só assim que nos podemos enriquecer de conhecimentos novos. O que tudo supõe uma vontade firme. 4. Faz-se necessário ainda uma vontade firme para nos lembrarmos das coisas. Há alunos que se julgam inocentados quando, em vez de dar a lição, afirmam em voz alta: "Eu sei, professor! Só que isso me foge no momento." Ou outros que, se lhes confiaram uma tarefa e eles a esquecem, imaginam que o esquecimento é uma desculpa aceitável. No entanto, à parte os casos de doenças nervosas, o hábito de esquecer as coisas deve ser arrolado as mais das vezes no capítulo da vontade indisciplinada. Se uma palavra, um nome ou um acontecimento não te acodem à mente, não olhes imediatamente para o livro. É o que fazem os estudantes preguiçosos. Mas esforça-te por te lembrar e por firmar assim a vontade. E, se te confiarem alguma incumbência, não te contentes em dar um nó na ponta do lenço para te lembrares, porém pensa nela frequentemente, várias vezes no dia, e verás que não te hás de esquecer. O esquecido que puser isto em prática facilmente se curará do seu hábito. Pode o homem tornar-se senhor da sua vontade, a ponto de não perder sua autoridade sobre ela em nenhum momento, nem sequer dormindo. Conheço pessoas que se exercitaram em acordar por si no minuto exato que haviam fixado ao se deitarem. Se, pelo contrário, o moço não lutar contra esse hábito de esquecer as coisas, continua esquecido quando crescer. Todos hesitam em pedir-lhe serviços, e ele sofrerá sempre dissabores. Entra a serviço numa estrada de ferro e lhe confiam a vigilância do tráfego? Um dia ou outro omitirá algum sinal, e o trem descarrilhará. Faz-se professor? Esquecer-se-á de dar a sua lição. Advogado? Descurará ir ao tribunal. Poderá mesmo suceder que se esqueça do próprio dia do seu casamento. O exemplo de Demóstenes. Tinha Demóstenes apenas 7 anos quando seu pai morreu e seu tutor, pouco escrupuloso, esbulhou-o de toda a sua fortuna. Achando-se ele um dia no Palácio da Justiça, no momento de uma sessão, entusiasmou-se com o magnífico discurso de um advogado e, vendo o povo carregá-lo em triunfo, veio-lhe a ideia de fazer-se também orador. A partir desse momento não teve mais dia e noite senão esse fito único diante dos olhos. Seus primórdios, porém, não foram lá muito felizes. Seu primeiro discurso foi abafado pelos risos e gritos da multidão. Ele nem sequer pôde acabar. Desanimado, perambulava pelas ruas. Havia já várias semanas, quando um velho, reanimando-lhe a energia, instou com ele para recomeçar os seus exercícios. Demóstenes pôs-se outra vez ao trabalho com um novo ardor. E quando os adversários zombavam dele, não lhes dava atenção. De quando em quando retirava-se completamente e passava dias inteiros a falar ante as paredes de alguma gruta subterrânea. Como gaguejasse um pouco, colocava uma pedrinha debaixo da língua para fazê-la mover-se melhor. Durante os seus longos passeios solitários à beira-mar, exercitava-se em gritar forte, tinha mesmo os pulmões fracos, e a declamar assim ao ar livre versos e discursos. Cada vez que assistia a uma demanda importante, retirava-se bem depressa para o quarto, e ali pesava e repesava os argumentos dos 2 adversários,
procurando ver bem qual tinha razão. E graças a esses esforços da vontade contínuos e incansáveis, triunfou de todas as suas fraquezas e veio a ser esse mestre da eloquência cujos discursos ainda hoje, 2.300 anos após a sua morte, devem estudar todos os que aspiram aos êxitos oratórios. Ah, que exemplo nos dá esse pobre órfãozinho gaguejante! E que forças maravilhosas dormem ocultas no fundo da alma humana! Às vezes são os sofrimentos corporais mais atrozes que nos mostram o que é capaz o homem de aturar. Durante os primeiros meses da Grande Guerra, servia eu no fronte da Sérvia. Um dia trouxeram um russardo que acabavam de achar num brechal. A sua coluna, caída nas mãos do inimigo, desaparecera sob toda a metralha. Só ele escapara às balas, escondendo-se nas águas lodosas do pântano. Mas tivera que prolongar ali a sua permanência, porque, trepados às árvores vizinhas, os soldados sérvios haviam continuado durante vários dias a inspecionar as cercanias. Foi só depois da partida deles que os nossos acharam aquele pobre russardo, horrivelmente debilitado, e o trouxeram. Havia 7 dias que ele só comia ervas. Aí está de que um homem é capaz. Talvez já tenhas ouvido falar desses casos de moribundos cuja alma, só pela férrea vontade deles, ficava ainda no corpo alquebrado, porque eles queriam tornar a ver mais uma vez, ainda uma vez, a mulher ou o filho que corriam para junto deles. Sim, uma forte vontade é a melhor das medicinas para um corpo doente. E, pois, meu filho, não te deixes invadir pela tristeza, mesmo se a providência te deu apenas um corpo fraco e enfermiço. Um grande senhor húngaro, o conde Jezazik, morto há alguns anos, perdera quando moço um braço na raça. Com uma só mão, tornou-se, entretanto, um dos mais eminentes pianistas do seu tempo. Quantos jovens teriam desanimado com semelhante golpe, perderam um braço, na flor da juventude? Vê, entretanto, o que pode a força da vontade, mesmo num corpo mutilado. Terias muito maior gratidão à providência ainda pelos teus menores talentos, se te lembrasses de que os maiores homens de todos os séculos tiveram muitas vezes que lutar contra pequeninos defeitos, contra as calamidades, até mesmo contra moléstias hereditárias. Wallenstein, o célebre general do exército alemão durante a Guerra dos 30 Anos, tinha nervos tão doentes que nem sequer podia ouvir um galo cantar. Richelieu, o eminente homem do Estado francês, empalidecia de pavor à simples vista de um esquilo. Bailey não podia suportar o ruído da água a correr. O cheiro de peixe dava febre a Erasmo de Roterdã. Scaliger punha-se a tremer dos pés à cabeça quando via leite. Goethe sofria indizivelmente com a fumaça do tabaco. Mas há casos mais surpreendentes ainda. A história conservou o nome de muitos homens que traziam alma de gênio num corpo fraco e doentio. Helmholtz, o físico célebre, tinha a cabeça enorme dos imbecis. O filósofo Spinoza e o poeta clássico Schiller eram tuberculosos. Descartes, Kant e Milton tinham saúde fraquíssima. O último era até cego. Entretanto, que nome brilhante alcançaram, mercê de seu trabalho. Eis o que pode a vontade firme. Sim, a alma é certamente capaz de remediar, em partes ao menos, a fraqueza corporal. Sucede a miúde que os rapazes franzinos se lamentem vendo seus camaradas radiantes de saúde. Não te aflijas, meu filho, se é o teu caso. Se ao nasceres recebeste uma saúde fraca e um corpo débil, não é culpa tua. E isso não te impediria, aliás, de levar vida útil e verdadeiramente grande. A grande lição de ginástica. Queres conhecer o primeiro princípio da educação da vontade? Se te exercitares cada dia em alguma pequena renúncia, dentro de alguns anos, terás uma vontade firme como a rocha. Uma vontade forte reclama inúmeros pequeninos esforços. Não basta uma resolução, ainda quando tomada com o maior entusiasmo.
A possante corrente de um acumulador compõe-se de 1000 centelhazinhas elétricas reunidas. Aquele que quer tornar-se ágil na barra fixa deve fazer primeiro e durante anos exercícios de ginástica mais simples. Para se vir a ser um bom pianista, há que repetir longo tempo e sem se cansar os trechos mais aborrecidos. Não se pode começar por Beethoven. Isto requer já dedos exercitados incansavelmente. Pois bem, mais difícil ainda é alcançar vontade firme sem pequenos exercícios de vontade, repetidos sem cessar, indefinidamente, pois nenhuma lição de piano ou de ginástica é mais árdua do que a tarefa que nos impomos, quando nos determinamos a vencer o nosso pendor para o mal. Como queres jogar xadrez, se nem sequer conheces o movimento das diferentes peças? E do mesmo modo, como poderias ter vontade firme nos combates maiores, se não te sabes sequer governar nas pequenas coisas? Não, ninguém deve subtrair-se à grande lição de ginástica, que é a educação da vontade. Direi mesmo que quanto mais fraca é uma vontade, tanto mais há de fazer essa ginástica. Os germes de inúmeras qualidades e defeitos estão em cada um de nós, em estado latente. Somos nós responsáveis por deixar que preponderem estes ou aquelas. Que se empurre um carro para a direita ou para a esquerda, não importa na partida. Porém, depois, numa estrada plana, ele rodará mais facilmente. Não te lastimes, pois, se tens natureza difícil. Porquanto, se a natureza não te destrói completamente, podemos sempre ativá-la ou freá-la. Dizes talvez que és sujeito à ira súbita, que nada podes contra isso. E quando teu camarada te põe a língua ou o pacote de livros te escapa do braço, ficas furioso sem querer. Pode ser verdade, em parte. Que em tais ocasiões fiques vermelho como um pimentão, evidentemente não o podes evitar. Que teu coração se ponha a bater com força, aí também não há nada que fazer. Mas escuta-me. Cerras também os punhos, não é? Então podes muito bem descerrá-los. Fazes uma careta furiosa, não é? Podes muito bem tentar substituí-la por um sorriso, e imediatamente, por mais furioso que estejas. E palavras nada polidas te sobem à cabeça, não é? Podes muito bem cerrar os lábios e calar-te, por mais zangado que estejas. Experimenta fazê-lo. Sabes ficar tranquilo e continuar a procurar com calma quando os termos latinos ou ingleses não te saltam imediatamente aos olhos no dicionário? Sabes reler 3 ou 4 vezes uma frase que à primeira leitura não compreendeste? A ira tem necessidade do punho cerrado, do olhar furioso, de palavras grosseiras. Se a privares disso, o que podes perfeitamente, a tua natureza brutal, não achando mais alimento, abrandar-se-á cada vez mais. Vê, pois, como podes freá-la, neste ponto como nos demais. Que é um floco de neve, hein? Uma coisinha bem bonita e bem inocente. Mas, se muitos flocos de neve se reúnem, podem tornar-se avalanche capaz de desarraigar árvores e de pôr abaixo as casas. O jovem índio e a caça. De todo em todo inútil é, pois, admirar o homem que, à menor ocasião, fica rubro de cólera, cerra os punhos e começa a questionar, até mesmo a bater-se. A irritação e as discussões são 2 sinais de uma vontade fraca. E por que razão encontramos esse caráter tão frequentemente? Senão porque ele não custa trabalho algum, nenhum esforço. E por que razão encontramos esse caráter irado tão frequentemente, senão porque ele não custa trabalho algum, nenhum esforço? Numa acalorada discussão, deixam-se as coisas ir de qualquer maneira, as pequenas e as grandes. O domínio de si, ao contrário, requer trabalho laborioso. Dos pântanos do instinto, é preciso subir até o alto da vontade que triunfa de tudo. O verdadeiro domínio de si não é, assim, nem uma paciência de carneiro, nem efeminada covardia. Supõe força, coragem, perseverança. Sofres uma desilusão cruel? Estás descontente ou desanimado? Não importa.
Não deixes transparecer nada no semblante, nas palavras, no procedimento. É isso o domínio de si. Um camarada há já um bom quarto de hora que acha prazer em te irritar. Poderias deitá-lo por terra com um bofetão, mas não o fazes. Pelo contrário, pousas-lhe a mão bem docemente no ombro, dizendo: olhe cá, eu sou muito mais forte que você. Deixe-me tranquilo, sim? É isso o domínio de si. A irritação, pelo contrário, é sempre um sinal de fraqueza. Os instintos que nos impelem a agir sem reflexão são os do animal, e importa ao homem freá-los sob o controle da razão e da vontade. Quanto menor é uma criança, tanto mais irritável. Podes verificá-lo por ti mesmo. Ela se obstina, esperneia, grita, porque ainda é incapaz de se servir da sua razão e vontade, e está submetida aos seus instintos de animalzinho. Suportam-na, ao passo que não se suporta um jovem, e, com a maioria de razão, um adulto, que seja escravo dos seus instintos e que o manifesta por um rosto vermelho e túmido, grosseiras palavras e até pancadas. Não queres, meu filho, ser escravo dos teus instintos, não é? Então observa, pois, muito de perto o que te pode irritar, agitar. Depois, sem demora, começa a lutar contra todo o estouvamento e todo o movimento irrefletido. É excelente meio de evitar muitos juízos temerários, muitas palavras levianas e muitas ações de que mais tarde te arrependerias. É uso, em certas tribos de índios, mandar para um lugar rico em caça, para aí ficarem 2 semanas inteiras, os jovens adolescentes, a quem querem iniciar na existência. Munem-nos previamente de um arco e de flechas, mas dão-lhes ao mesmo tempo uma ordem estranha. É proibido atirar. É proibido tocar na caça. As lebres amiúdam à volta deles. Os veados e cabritos monteses pastam com toda a liberdade. Eles ficam loucos de vontade de atirar, mas é proibido. O seu estágio em plena floresta é como uma espécie de jejum, e só os que obedecem até o fim são declarados homens. Como é triste pensar que tribos selvagens sabem que o domínio de si é a melhor preparação para as lutas da vida e o mais belo sinal de virilidade, quando nós, europeus efeminados, mal atentamos nisso. Entretanto, o que importa não é ler e saber muita coisa sobre o domínio de si e da própria vontade, mas exercitar-se nele. O saber é mera ação em teoria, porém a ação é o saber posto em prática. Cumpre fortalecer, enobrecer a própria vontade por todos os meios possíveis, começando desde a juventude. São os rebentos novos da roseira selvagem que se enxertam para fazê-los produzir custosas flores. Uma velha roseira selvagem já não presta para nada. Bem triste espetáculo o de um moço sem vontade que não se pode resolver, sem grandíssimo esforço da sua parte, a murmurar um simples sim ou um simples não. Para ele, começar uma tarefa que acaba de decidir é quase coisa impossível. Mesmo aos 16 e 17 anos, não pode resolver-se a refletir com plena independência e a escolher princípios, e muitas vezes será incapaz disto por toda a vida. Com um olhar ansioso, observa como fazem os outros, para imitá-los. Um moço desses não passa de um fantoche sem vontade, um bebê de calças compridas. Eu não tenho vontade. Que é então que aniquila uma vontade de maneira tão deplorável? Uma vida demasiado fácil. O que é então que aniquila uma vontade de maneira tão deplorável? Uma vida demasiado fácil. Um jovem a quem livram de todas as dificuldades, que basta desejar uma coisa para tê-la, que nunca tem que recusar a si mesmo coisa alguma, a quem não exercitaram na obediência, nunca terá mais que uma vontade deformada, mole, balofa e açucarada. Esse jovem, bem o sei, não é capaz de qualquer ímpeto. Sucede ele mesmo zangar-se violentamente, tiranizar os seus, às vezes,
tiranizar os seus, às vezes. Mas não é a vontade que se manifesta então nele. É apenas a trepidação dos instintos insaciados de um jovem animal. A questão da força de vontade é extremamente complexa e misteriosa. Vejamos alguns exemplos. Primeiro, o caso de um menino de 12 anos que era guloso como um gato. Não se podia deixar nada na frente dele na mesa, que não se lhe desaparecesse imediatamente no estômago. Seus pais ralhavam com ele todos os dias. Ele próprio, sinceramente envergonhado do seu defeito, prometera mais de 100 vezes corrigir-se. Não obstante, na primeira ocasião recomeçava e queixava-se em seguida à mãe chorando: "Eu não posso vencer-me, não tenho vontade." Entretanto, esse mesmo menino treinava cada dia, durante várias horas, toda a sorte de esportes. Corria a perder o fôlego, pulava como um gato, fazia esgrima, nadava, sobretudo jogava futebol. Tudo isso exigia-lhe muita abnegação, muitos esforços, grande perseverança. Ele sabia, pois, querer quando queria. Agora o caso de outro menino que era horrivelmente preguiçoso. Parecia estar sempre com sono e não se interessava por coisa alguma. Dir-se-ia que tinha nas veias água de açúcar em vez de sangue. Detestava o estudo e o jogo. A ginástica era para ele verdadeira tortura. Cochilava diante da mesa durante dias inteiros. Esse menino tinha, no entanto, vontade, mas só dirigia para um único ponto. Não queria ser incomodado na sua preguiça. A mãe ralhava com ele, o pai castigava-o, os camaradas riam. Ele não ligava. Nada podia fazê-lo sair da inação. Ostentava uma vontade obstinada de nada ceder na sua sonolência de sultão. Sim, ele tinha vontade. Ele também tinha vontade. Porém, só para a preguiça. Vês por esses dois exemplos que a vontade não deve ser exercitada do mesmo modo em todos os jovens. Podem-se mesmo distinguir na educação dela 3 gêneros bem diferentes uns dos outros. Para os rapazes vivos, alegres, de entusiasmo fácil, que não sabem nem refletir com calma nem agir com ponderação, a melhor escola da vontade consiste em exercitar-se na renúncia e no domínio de si. Os que são um pouco frívolos, que experimentam tudo, mas que não têm a paciência de terminar uma tarefa principiada, devem fortalecer a vontade, obrigando-se a nunca deixar por acabar um trabalho, exercitando-se na paciência e na perseverança. Outros são sonhadores e por demais silenciosos. Para esses, será a ação que lhes tornará mais firme a vontade. Donde 3 principais meios de formar a vontade, os quais resumiremos nestas 3 palavras: abstine, sustine, agredere. Aprende a renunciar-te, aprende a perseverar, aprende a agir.